A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde para você conectado na Rádio 10 da cidade. A gente está começando mais um Agro na Start com Larissa Schaefer. Já chega aqui com a gente para pontuar essa nova forma de fazer conteúdo aqui na Rádio da Uninter, porque na verdade, gente, você que está aí assistindo a gente pela TV, também Start Web, vou dizer uma coisa para você. Os comentários são positivos. Oi, Larissa, boa tarde. Tudo bem? Voltou agora? Agora voltou. Tudo Não bem pode contigo? faltar no churrasquinho gaúcho aquele galetinho, né? Ah, guria, nem me fale. Nem me fale. Larissa, a gente está chegando então com aquela frase muito mais do que especial. Maravilhosa, então, o Agro lá. na Start, né? Semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa aqui, na sua estação Agro Conectada. Maravilha. Com oferecimento da Uninter, né? Centro Universitário Polo de Passo Fundo, faça sua graduação ou pós-graduação na melhor instituição à distância do Brasil. Maravilha. E hoje a gente tem um convidado muito especial que vai falar de muita coisa que é necessária saber, porque a gente traz aqui pessoas que possam somar, né? E, consequentemente, fazer com que os alunos que nos assistem e os nossos ouvintes possam também transitar nesse mundo que talvez seja o futuro deles, mas que é importante Exatamente. conhecer quem já está ali na lida, como a gente fala. Conta pra gente. Eu já tinha até esquecido do look de hoje, mas chapéu. botei aqui porque o entrevistado de hoje eu tenho que tirar o chapéu, né? Vamos Não lá. adianta. Que é o médico veterinário, então, o Fernando Piloto. Ele que é mestre em sanidade avícola e doutor em produção animal zootecnia. Olha. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo bem. É uma alegria, uma satisfação muito grande para mim poder estar aqui, né, com vocês hoje à tarde na Rádio Start, passando um pouco de informação aí para os nossos ouvintes sobre essa grande área que é o agronegócio, né, que movimenta esse Brasil. Exatamente. Hoje a gente vai focar um pouquinho em avicultura, né? Você que é professor, é pesquisador da área, tem inúmeras formações e especificações nesse sentido. Então eu queria te perguntar assim, como é que é o setor da avicultura aqui no país? A gente viu grandes evoluções, né, do tempo de diminuição, por exemplo, falando do frango para corte, né? Diminuição do tempo de produção e muita tecnologia. Como que está isso hoje no país? O Brasil hoje é considerado o maior exportador mundial de frango de corte, né? Nós produzimos aí aproximadamente 14 milhões de toneladas desse alimento para mais de 170 países. A avicultura de corte é uma atividade que ela, desde o seu início, sempre primou por incrementar novas tecnologias na sua produção, tecnologias na área de genética, de nutrição, de sanidade, de manejo, né? Então, hoje o Brasil ele é considerado pelo mundo como um dos países que melhor produzem a proteína desse animal, que é o frango de corte, né? Então, a avicultura ela veio crescendo muito desde 1970, quando nós iniciamos, e hoje aí, então, nós somos o maior exportador mundial e o segundo maior produtor mundial. Nós produzimos apenas, né, somos o segundo em produção, perdendo para os Estados Unidos. O Brasil ele vem se destacando, né, no desenvolvimento de linhagens genéticas de aves, contribuindo para a melhora de produtividade e eficiência do setor, né? Isso há muito tempo que o Brasil vem fazendo isso. Há muito tempo nós, em termos de genética, né, nós temos assim as granjas de matrizes, de avós e bisavós. O pessoal deve dizer, mas o que é isso, né? O frango de corte ele tem uma mãe, a gente chama de matriz, ele tem uma avó, né, a gente chama de avós, ele tem uma bisavó e tem a trisavós, a linha pura, né? Então, quando a gente consome um frango, e aí assim, o pessoal às vezes não entende como é que aquele animal em 40 dias pode, né, gerar aí 3 quilos de peso vivo, 4 quilos muitas vezes, mas isso tudo é seleção genética, né? São animais altamente selecionados e a eles são dados então uma condição excelente de manejo, né, de sanidade, e com isso então a gente consegue oferecer aí para o nosso consumidor um produto de alta qualidade a um baixo custo. O pessoal acha ainda, eu como professor de história tenho que dar aquele pitaco, né? Os primeiros frangos chegaram no Brasil em 1500 com as caravelas. Isso. E foram nas cidades litorâneas que eles foram, enfim, de forma artesanal, Isso. né? Tem gente que acha que é assim ainda, né, Fernando? Tem essa produção também, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, são aproximadamente 400 milhões de aves em criação. Dessas 400 milhões por ano, né, que a gente produz em torno disso,
dessas 400 milhões, 30% desse volume ainda são animais criados, que a gente chama de animais de subsistência. O produtor tem essas aves, né, nas suas casas, muitas vezes aí como animais, como se diz aí, né, de apego, animais, enfim, amigáveis. Companhia, né? Então eles acabam tendo mais nesse objetivo, mas também a maioria deles é para ter a sua carne, era para ter a sua produção de ovos, né, para alimentar suas famílias. Então, sim, se tem duas aviculturas e, de fato, a avicultura de subsistência ela não evoluiu como evoluiu a avicultura industrial comercial, né? Então nós temos assim, na avicultura são duas linhas de produção, né? A avicultura, a produção, a galinha, vou pensar na espécie galinha, né? Você tem uma linha que é para a produção de carne, que é o frango de corte, né? E você tem uma linha para a produção de ovos, que são aves completamente distintas, muito diferentes, certo? Então, as linhas selecionadas para corte, né, para a produção da carne, são animais menos produtivos de ovos, né? O nosso interesse é o pintinho lá que vai ir para a engorda e depois vai para o abatedor que nos fornece a carne. Já a ave que produz os ovos dessas linhas são animais que ganham muito pouco peso. Praticamente eles não ganham peso ao longo da vida, mas eles produzem um grande volume de ovos, né? Um grande volume de ovos. Então eles são selecionados apenas para produzir os ovos, né? E quando esses animais chegam ao fim do seu ciclo de produção, as poedeiras comercial, que a gente chama, né, dessas linhas, elas são direcionadas aí geralmente para a produção de caldos de galinha que a gente compra, né? É direcionado então para esse mercado. E já o frango de corte, então, é a carne que vai para o nosso consumo aí, que a gente, como falou a Larissa aqui no início, né? Vai para o nosso churrasquinho de frango aí no fim de semana. Excelente. E daí vem aí uma pessoa pouco informada e diz, mas isso é tudo hormônio. Não. Na verdade, esse é um paradigma, né? E as pessoas são leigas, elas não entendem, né? A tecnologia, né? A tecnologia, o que ela faz com os animais. Então, para vocês terem uma ideia, todo o frango que é consumido no mundo, hoje a genética é originária de 2 empresas apenas, certo? Então, por exemplo, tu vai comprar o frango, seja da marca A, B, C, D, é tudo mesmo frango, certo? Então, olha, o frango ele é o seguinte, ó. A origem dele é a mesma. O Brasil hoje não detém as linhas puras. Nós importamos toda essa genética. Então, para vocês entenderem como é que funciona isso, né? Nós temos o produto frango. Aí nós temos um frango que ele é abatido com 18 dias de idade, né? Já foram lá para Gramado e Canela e consumiram o tal do galeto? Olha. É 18 dias. 18? 18 dias. E ele é muito gostoso, né? Galeto é o primo canto? É, o primo canto, certo? Então é um animalzinho, né, novo, né? Tem uma carne, né, um pouquinho mais macia e tal, né? Depois nós temos uma segunda linha, que é a linha do griller, que são animais abatidos com 28 a 30 dias. Esse frango, o brasileiro não costuma consumir ele muito, vai muito para exportação, para o Japão, para os árabes, enfim. Então esse frango é abatido nesse período. Depois, a gente tem o frango abatido com 40, 42 dias. Esse é o frango que o brasileiro consome, que é o frango corte. Que daí a gente faz o quê? Faz dele várias porções. É a asa, é o peito, é a coxa, Aliás, frango tem disso, né? Coxa e sobrecoxa. Que na verdade não tem sobrecoxa, né? A sobrecoxa é a coxa e a coxa é a perna. Não existe a sobrecoxa. É só pra confundir. Mas aí todo mundo sabe, é coxa e sobrecoxa. Tá? Tudo bem. E aí tu tem mais um produto que é o frango festivo. E é esse que você consome no Natal, que aí te deixa mais 4 ou 5 dias na granja, abate com 46 dias, e aí tu faz o frango, né, festivo. Aí tu tem o Brewster, o Chester, né? Aí tu vai perguntar, mas é diferente o frango, a origem daquele frango que tu consumiu com 18 dias e dos 46? Não. É o mesmo. É o mesmo, e só mais velho. Caramba. O que achou? Só mais velho. É só mais velho. Essa mística, né, que a gente tem, os que não conhecem, né, imaginam. Mas aquele lá, o frango X ou Y, como você bem falou ali, a gente tá comendo porcaria, tá comendo não sei o quê, hormônios injetam aquilo e estufa. Daí a gente vê, às vezes, a geração TikTok, né? Você acha que o frango produzido em 18 dias não vai ter hormônio? É porque eles não estudaram um pouquinho, eu acho, né? Mas é que o pessoal, eles inclusive pra fora, eles chamam muito isso de frango de peito duplo, né? Na verdade, não é peito duplo. Você tem o peitoral profundo e superficial dos dois lados com qualquer outra ave. Só que
o geneticista, o que ele faz? A gente gosta de comer o que no frango? É o peito e depois a coxa. Então, se ele pudesse fazer um frango só de peito e coxa, ele faria. Então, o que foi feito ao longo dos anos? Ele seleciona os animais que mais depositam musculatura no peito e na coxa. É simples assim. Exato. Então, por que as aves são os animais que mais têm desenvolvimento genético? É muito simples de entender. Uma galinha, num ano, ela coloca 190 ovos, 180, 190 ovos. Nossa. E gera 150 pintinhos. Né? Esses pintos, eu vou escolher aquele que eu quero. Então, eu tenho, num ano, 150 animais para eu escolher. Eu quero aquele animal que mais depositou musculatura no peito. Aí tu pega, por exemplo, um outro animal que tem menos seleção genética, uma vaca, né? Sim. Quanto demora para uma vaca parir? Demora 1 ano, o bezerro 9 meses, né? Aí é o tempo, demora. porque toda a seleção genética é feita em cima do fenótipo, é em cima de características. Então essas características são influenciadas por vários genes, e que eles interagem entre si. Aí eu vou perguntar, mas não dá para fazer um frango transgênico aí e que ele mantém? Não dá. Já foi tentado fazer isso. Só que quando eles vão reproduzir, as características não são passadas para as próximas gerações. Que é chato. Não é possível ainda, certo? Então, hoje todo frango, qualquer animal, um suíno, né, um bovino, ser de leite, tudo é seleção genética pelo fenótipo. Os bovinos melhorou bastante também agora nos últimos anos, porque novas técnicas de reprodução foram desenvolvidas, como a transferência de embriões. Então você pega lá a vaca dos sonhos, né? Faz ela superovular, você coleta os óvulos, né? Faz a fertilização in vitro, né? E depois coloca nas doadoras, né? E aí, em vez de você ter um descendente daquele animal no ano, você vai ter lá 10, 20, 30, 40, quantos óvulos você conseguir coletar. Claro que a gestação é feita em animais que, né, a gente chama aí de receptora, as barrigas de aluguel, é isso aí. Então isso fez com que a gente tenha hoje no mercado, aí, por exemplo, carnes extremamente macias, a carne Angus, por exemplo, assim, aí tem genética, né, gente? Tem genética, né? Não é à toa. Não só Angus, é Hereford, tem outras áreas também. Então, tem que entender que das 4 grandes áreas da veterinária, nós temos assim, a principal dela que mais influencia na produção dos animais, né, é a genética. Se você pegar um pintinho, pode fazer na sua própria casa, né, um pintinho de um dia, que tem genética, e um que veio da criação de subsistência, dá para ele o mesmo volume de ração. Você vai ver que aquele que tem genética, ele vai, né, com 40 dias chegar aos 3,5 kg. Né? E esse que você tem de subsistência, ele vai chegar no máximo a 500 gramas. Com a mesma ração. É muita diferença. Então o pessoal não se dá conta disso. Mas é tudo muito. Tem de ração também, melhor. Agora, essa questão da colocação de hormônio não é viável economicamente isso. E nós exportamos para 170 países, então nós precisamos garantir que o nosso produto seja livre de todo qualquer tipo de resíduo. Isso é mensurado, não é assim, sabe? O pessoal fala muito fácil, mas na prática todos os países querem que o alimento que a gente exporta para eles tenha a melhor qualidade possível e que garanta a sua população. Mas para o mercado interno é outro. Não é outro, não. É o mesmo frango. Não tem como produzir 2 frangos. Mas qual seria o principal motivo dessas pessoas terem esse tipo de comentário? Qual é o intuito? Qual é o foco dessa gente? É que se criou, você teve um entendimento de como é que uma ave pudesse crescer tão rápido. Aí eles ficaram com aquilo. Alguém falou, não, deve ter hormônio, porque associam que lenda urbana. O cara que consome hormônio lá é mais marrombado, é mais forte, né? Então, então, foi ficando, né? Foi ficando a cultura da população, fala pro outro. Entendi. E aí, como muita gente não vem para esclarecer na hora, vai ficando, né? A desinformação é o que mais corre. É para isso que nasceu que o Agro na Start, para desmistificar. Exatamente. É isso aí. Até outro mito que o pessoal sempre fala, a questão do animais para corte, para postura, a questão do confinamento, né? Bem-estar animal. Como é que é na prática, na vida real? Assim, nós trabalhamos, e eu em específico trabalhei muito tempo com o bem-estar animal. A gente, né, trabalha dentro daquilo que é preconizado pelo WSPA, tem
SGS, são várias entidades mundiais que têm lá as definições de como que devem ser criados animais dentro das normas de bem-estar animal. Bom, hoje para você... porque o que você tem que entender? Que um animal, quando ele está em desconforto, ele não vai render o que a gente deseja zootecnicamente. Então, se ele estiver com calor, se ele estiver com sede, se ele estiver passando fome, se ele estiver numa superlotação, nós não podemos trabalhar com esses animais dessa forma, porque eles vão transformar menos nutrição, menos ração em carne, em ovos. Então, nós buscamos implementar o máximo possível das normas de bem-estar animal para que esse animal possa possa produzir, enfim, expressar todo o seu comportamento zootécnico. Então, é assim que nós trabalhamos. Bom, esse animal, quando vai para o frigorífico, que é o abate dele, né, trabalhamos com todas as normas para que a carcaça desse animal não sofra nenhuma agressão, um hematoma, um risco, que vai comprometer depois a qualidade daquele corte, que não só vai prejudicar ele, que ele vai sofrer antes do abate, mas também o produto que ele vai gerar não serve para o consumidor. Ninguém quer comer um frango com hematoma numa coxa. Sim. Mas por que ele tem hematoma? Porque foi, na hora da apanha, o cara não pegou direito. Ele tem que pegar pelas asas, o papel pela perna, ele tem todo um cuidado. Então, dentro das normas de bem-estar animal, tem um checklist muito grande que a gente compra e arrisca para atender grandes mercados também, como você pega a própria SZS, a rede McDonald's, né, e a rede KFC. A rede KFC é a maior rede, né? Não sei se já comeram frango KFC, é aquele frango que tu come em balde, né? Que eles vêm em balde, você pega com a mão e bota na boca e come assim. É o frango no pote? É frango no pote, a gente chama de frango em balde. Né? É a maior rede no mundo, né? De lanchonetes. E nós produzimos todo o frango para eles, aqui em Passo Fundo, inclusive. Nós temperamos esse frango e vai tudo pronto para eles, só que tem que ser um frango dentro das normas e eles, né? Eles conferem toda a cadeia produtiva, Fazem vistorias, têm avaliações, qualidade de água, ração. Então, tem um cuidado muito grande com esses animais. Ambiência, eles não podem passar calor, não podem passar frio. Né? Então, a gente tenta amenizar essas diferenças de temperaturas ou de clima e tal, através de técnicas de manejo, de implementação de novas estruturas, né, galpões mais modernos e por aí vai. Pois é, como que é o investimento para fazer um galpão? Porque hoje em dia tem tanta tecnologia, né, as redes, as telas, né, para evitar calor, umidade, essas coisas. Assim, tem as tecnologias. Hoje dá para se dizer que tem 2 tipos de galpões para a gente produzir, 2 tipos de aviários, assim colocar, né? Nós temos aviários, a gente chama pressão positiva, onde as cortinas laterais, né, são manejadas hoje já por sistemas automatizados, aonde ela sobe e desce, mantendo sempre a temperatura interna na zona de conforto para aquela ave. E tem outros aviários que a gente chama de pressão negativa, aonde esses animais, né, eles ficam dentro desse aviário e o ar ele passa então de uma extremidade para a outra através de exaustores. Então são aviários um pouquinho mais caros, né, que os convencionais. Mas hoje a nossa grande parte do frango ainda é criado em aviários pressão positiva, por serem aviários mais econômicos e que né, acabam gerando uma boa rentabilidade para o produtor e também, né, um bom produto para o consumidor. Tá? Então, são aviários ainda que as aves elas têm contato com o sol, né, porque o sol sempre entra às vezes na lateral, e é um frango assim que acaba compensando então o investimento que é feito. Então, equipamentos nós já transformamos todo o equipamento manual para automação, então a ração toda o produtor não leva mais ração para o frango, tudo vai em comedouros automáticos, toda a água em bebedouros tipo nípel, né? Os aquecimentos são automatizados, né? Você entra em galpões hoje, por exemplo, esses galpões Darking House, a gente chama Darking House não, climatizados, eles são aviários onde você entra, lá tem um painel imenso, né, onde se regula lá CO2, né, amônia, temperatura, umidade, ventilação, né,
tem dimmer nas lâmpadas para ligar aos poucos, para os frangos não se assustarem. Então, tem todo um trabalho que é feito com essas novas tecnologias. E cada vez mais vão sendo agregadas novas tecnologias, porque você tem uma redução de pessoas, de mão de obra, né, cada vez maior no campo, né? Então, hoje, o último censo aí nos mostrou que 70% dos municípios gaúchos tem menos gente em 2022 que em 2010, né? Então, tem um envelhecimento muito grande das pessoas, do nosso estado, principalmente. Então, nós precisamos automatizar para que a gente consiga, né, continuar produzindo, né, essa excelente proteína para o nosso consumidor aí. Olha, muito interessante isso. O Brasil teve um crescimento médio de 4,1%, né, no ano passado, se não me falha a memória, essa carne de frango. E consequentemente, a gente tem visto esses destaques. E dos estados aqui, me parece que Paraná, né, que é o maior produtor, ainda continua? Continua o Paraná, ele se destaca, né? Ele tem os 3 maiores estados produtores de frango. O maior produtor é o Paraná, tem aproximadamente aí 14% de todo o frango brasileiro. 14%, 40%. 14% tem o Rio Grande do Sul e 15% tem Santa Catarina. Então, se vocês somarem aí, vocês vão ver que 70% do frango brasileiro vem dos 3 estados do Sul. E o Paraná, ele tem uma condição diferenciada, que ele está perto do grande centro consumidor, que é São Paulo, né? Rio de Janeiro, que é onde tem um grande volume de pessoas. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas produzem pouco frango, né? E o Paraná também está perto do grande volume de grãos, que é o Mato Grosso, então, para alimentação. Né, para alimentação dos animais. Então, estrategicamente, fora todo o apoio que o governo acaba passando para eles, né? Então, tem a questão tributária, né? Mas essas discussões, elas são cada vez maiores, aonde nós temos o desafio agora também de produzirmos mais com menos aqui no Rio Grande do Sul. Então, novas tecnologias vão ter que ser inseridas nos processos de produção para que a gente consiga produzir milho aqui no nosso estado. E para isso nós já temos uma série de trabalhos em desenvolvimento. Eu vou falar alguns desses trabalhos. Então, o milho, por exemplo, e a soja é a base da ração do frango, né? E do peru também, enfim, dessas aves que a gente produz aqui. Então, para nós garantirmos a produção de milho, nós temos que trabalhar com irrigação nas propriedades, certo? E hoje nós estamos trabalhando com vários modelos de irrigação, e o modelo que vem se destacando aí é o modelo de irrigação subterrânea israelense, que a gente trabalha, e é um modelo que permite fazer a fértil irrigação e praticamente, né, consegue-se aí duplicar a produção por área, né? Nós temos assim algumas granjas já pela Associação Parque Tecnológico do Agronegócio e Agroenergia, que a gente trabalha, Tecnoagro, né, fazendas que a gente já está implementando essa tecnologia com bons resultados, a baixo custo, e que a gente, então, pensa em seguida já encostar aí uma granja de frango e tal. Então, a gente vai ter associado aí a produção de grãos, a ração, frango, para agregar mais valor e, com isso, também, nós conseguirmos aí voltar a ter, né, uma boa produção de frangos aqui no estado e acompanhar o Paraná e acompanhar Santa Catarina também. A gente tem essa grande produção do frango para corte, né? E como é que fica para a postura, né? A produção de ovos? A postura também, né? A postura, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais exporta ovos, né? Nós exportamos muito pouco ovos, nós exportamos apenas 1%, mas nós, no Brasil, a gente trabalha com uma produção muito grande de ovos para o consumo humano. Então, nós exportamos os ovos na forma de ovo em pó, ovo in natura também a gente importa, ovo, né, na forma líquida, né, gema e clara. Então, você tem grandes empresas aqui no estado que fazem todo esse processo. E a avicultura de postura é um pouquinho diferente que a de corte. Então, você tem também as avós. Então, a poedeira, que a gente chama, né, ela tem uma mãe, chama de matriz, ela tem uma avó, ela tem uma bisavó, ela tem uma trisavó, né? Então, pergunta, mas o que é feito com o irmão da poedeira, né? Né? Quando ele nasce, ele é eliminado, ele não serve, ele é eliminado. Né? Então, a poedeira, ela é recriada por 15 semanas, depois ela começa a produzir ovos e ela fica produzindo ovos até as 90 semanas. E aí, essa galinha, né, nós temos um grande desafio, nós criamos ela ainda em gaiolas, né, algumas granjas, mas as granjas novas, elas estão sendo criadas em piso já, no chão. E elas têm melhorado a produção em piso, tá?
como se fosse frango de corte. Então, isso aí tirou toda aquela questão de estresse das gaiolas. Então, elas, né, no fim do dia, inclusive, algumas empresas já têm feito um cercamento na volta dos aviários, depois que elas terminam de fazer a postura dos ovos. Essas aves, elas saem para fora do aviário, isso é um grande volume, são 10, 15, 20 mil aves, e aí elas ficam ali, né, fazendo uma espécie de passeio. Depois, quando vai anoitecendo, ela é a primeira que entra dentro do galpão, porque a galinha assim, vai dormir com as galinhas, né? A galinha é a primeira sempre que vai dormir, né? Então ela entra por si só. Então, nós estamos conseguindo resolver um problema do bem-estar animal, que era a postura comercial. Temos ainda a maior parte das granjas com a produção em gaiolas. E é uma atividade, então, que são produtores pequenos ou médios, né? Poucas são as empresas grandes. Então, o produtor, geralmente, do município A, B, C, tem a sua produção lá de grãos na sua propriedade e transforma aquele grão em ovos, né? Tem as suas galinhas e coleta os ovos e leva para o município dele aí para consumir. Então, são muitas os produtores, as empresas que comercializam ovos, né, no estado. No último número que eu tinha, eram mais de 80 pequenos estabelecimentos, médios e grandes, que produzem ovos. Tem uns muito grandes, né, por exemplo, pegam marcas aí consolidadas, como a Naturovos, né, a Minuano, né, que são maiores, né, que exportam, inclusive, ovos, mas tem o grande volume produzido por pequenos e médios produtores que abastecem a região aí, né? Muito grande é um negócio um pouco diferente que o frango, onde o frango se centraliza geralmente em grandes empresas para fazer o abate, né? Tá? Sim. E, por exemplo, a gente tem aí da proteína mais comida aqui pelos brasileiros, né? É os ovos, o frango, o suíno e depois o gado, né? Do gado. O frango a gente consome aproximadamente aí 45 quilos por brasileiro, né? Tá? 45 quilos. O brasileiro é um dos povos, né? O povo brasileiro é um povo que mais consome carne do mundo, um dos que mais consome carne no mundo, certo? Nós consumimos aí 45 quilos de carne de frango, consumimos aí em torno de 17, 18 quilos de carne de suíno de média, tá? E consumimos também aí em torno de uns 30 quilos de carne de bovina. Para peixe, outras carnes, mas é um pequeno volume, né? Mas também peixe dá uns 5, 6 quilos, então em torno de 90 a 100 quilos por brasileiro. Você tem países, por exemplo, né, às vezes o pessoal não se dá conta disso, países do Sudeste Asiático que consome 6 quilos por ano. A gente acha que, né, tem muita fome no mundo, né? Tem muita fome. Então, nós, graças a Deus, temos um bom solo, nós temos sol, nós temos água, né? Então, e bastante terra. Solo, né? Então, nos permite aqui, né, ter toda essa abundância de alimentos, né? Então, no Brasil é um país, é um paraíso para isso, né? Se aproveita do tamanho continental que temos, né? Isso. E não tem, por exemplo, pega a Europa mesmo, né? Tem um período que é gelo, que é neve. Quando tem neve, você não consegue produzir os bovinos, consegue até tem que confinar, e aí aumenta o custo, te estraga toda a pastagem. Aqui não, aqui você, né, tira uma pastagem, bate para outra, sempre tem sol. Agora que está faltando sol nesses últimos 2, 3 meses, toda essa chuvarada, todo mundo enlouquecendo. Se observa o impacto que isso causa na produção, né? Porque sem sol a gente não evolui. Então a gente tem que dar graças a Deus que tem toda essa energia, né? Esse solo e esse povo também, que é batalhador. O produtor, ele é um produtor bastante dedicado. Os produtores, eles, na sua grande maioria, sabem que é preciso conservar o meio ambiente para poder aumentar a produção, né? Então a maioria preserva bem e a gente vai aumentar muito o volume. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem mata preservada, perto dos outros países. Às vezes o pessoal já, tudo desmatado. Não. Então, tem muita coisa, né, que a gente conserva, a gente tem os trabalhos com os produtores e eles mesmos, né? E dá para se evoluir mais também nessa questão ambiental, porque a gente é bastante exigido em relação a isso na exportação, né? Principalmente dos exportadores. Então a gente, né, também busca sempre produzir frango, seja frango, poedeira, peru, né? Da forma mais ecologicamente correta, né? Porque a gente sabe que nós precisamos atender aí a agenda ESG, as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e para que a gente consiga, então, ter uma sociedade cada vez melhor. A tendência, então, do crescimento a nível mundial do frango, da venda do frango do Brasil para fora, desse 1%, vai aumentar muito, então. Tem um futuro próximo, olha, modo de ver? Assim, nós precisamos reduzir custo de produção.
Hoje nós poderíamos duplicar a produção de frango facilmente. Por que a gente não duplica? Porque não tem venda. Por que não tem venda? Imagina, falei para vocês, tem países que consomem 6 quilos de carne. Eles gostariam de consumir também 40 quilos, 50, 60 quilos de carne, porque proteína é disputada no mundo. Só por que eles não compram? Porque quando chega lá o produto, é muito caro, eles não conseguem comprar, o poder aquisitivo deles é baixo. Os países também colocam um ágio em cima muito elevado, tem mais isso ainda, as né? taxas. Tem as taxas, as barreiras comerciais que a gente chama, né? Por mais que tenha a OMC que faz as negociações e tal, mas os países, eles colocam trancas para favorecer a sua agricultura, os seus produtores, muitas vezes, e acaba o consumidor dele lá, né, sendo penalizado por causa disso. Mas tem um mercado muito grande para qualquer proteína, né? Só que nós precisamos produzir barato, nós precisamos exportar barato. Então, isso vai de um conjunto de fatores, vai desde do governo também tem que equalizar os impostos, menos impostos. Nós precisamos de boas rodovias, nós precisamos, então, toda a parte de transporte, de portos, porque tudo vai carecendo. E precisamos, né, também nos moldar, né, com novas tecnologias que consiga produzir mais com menos. Produzir o milho mais em conta, né, porque 70%, 80% de um quilo de carne de frango é grão, é milho e soja. Então, se nós baixar o preço desse produto, que seja viável também para aquele produtor que produz a milho e soja, porque o pessoal, mas aí como é que vai ficar o produtor de milho e soja? Se baixar o preço do grão. Não, ele vai ter que também se ajustar, mas aí ele tem que entrar com novas tecnologias. Então, as cadeias são assim, né? Todo mundo tem que ganhar. O produtor lá tem que ganhar, então ele tem que agregar tecnologia. O pessoal do frango tem que agregar as tecnologias. E esse jogo não é fácil, viu? Esse jogo ele é bastante disputado. Essa negociação predatória aí não funciona. Isso já tá, né, vai trancando tudo. Né? Mas, assim, a gente observa, às vezes, no mercado, que você vai, tá lá o frango, né? Na gôndola lá tá 6, 7, 8 reais a coisa sobrecoxa. Se o povo, para nós 6, 7 reais, às vezes você vai comprar 1 litro de água, hoje assim, garrafinha, né? Você vai pagar 1 litro, quase 10 reais, né? Mas como é que pode 1 litro de água ser mais caro que 1 quilo de carne de frango? O pessoal às vezes não pensa, né? Sim. Porque tu pega meio litro, 5 reais de água, né? Sim. Então, às vezes o pessoal, então, e tanto que tu não vê, né, uma disputa lá para aquela carne. Então, isso indica já que o nosso consumidor também, ele já, eu sei que poderia consumir muito mais, mas nós estamos consumindo 45 quilos de carne de frango já fazem uns 10 anos. Ou mais. Não está subindo mais, chegou num patamar, né? Estagnou. E estagnou porque também, o último censo do IBGE mostra bem claro disso. Porque nós prevíamos 216 milhões de habitantes e hoje nós estamos com 203 milhões, certo? E aí cidades como Porto Alegre perderam 80 mil habitantes, entendeu? Então, e a maioria das capitais reduziu a população. Então, é um novo mundo que a gente vai passar para frente, um envelhecimento muito rápido da população. E as pessoas mais idosas, elas comem menos. Isso é natural, né? Claro. Isso é natural. E o frango ainda se mantém. Nós consumíamos muito mais carne de bovino, por exemplo, carne vermelha. Né? Que já deu uma diminuição. 44, 45 quilos. Hoje está em 30. Reduziu bem. E tem o custo, sim, tem o valor, que a carne de bovina é um pouquinho mais cara também, né? Mas tem também muito disso, né? Porque aí às vezes você faz sair no médico, vai numa carne mais leve, né? Mais leve e tal. E aí o cara se cuida, né? Principalmente a pessoa idosa, certo? Os ovos aconteceu um processo bem curioso. Historicamente, sempre o pessoal da nutrição falava, os ovos fazem mal para a saúde, né? Aumenta o colesterol, né? Não come muito ovo, que faz mal e tal, né? E aí, de uns tempos para cá... O ovo é a salvação. O ovo tem... saúde. É saúde, né? O cara da academia consome... eu acho que come até demais já, né? Porque tudo que é excesso faz mal. Não é lutador de sumô, Mas a verdade é que nós consumíamos 150, 160 ovos e hoje nós estamos quase em 300 por habitante. Então aumentou muito o consumo de ovos. E
270, tá em torno disso, né, no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul está uns 300 já. Então, assim, a população está consumindo um alimento nobre, né? O ovo é um alimento completo, assim como o leite, né? Então, faz bem para as pessoas, para a sua saúde, né? E tem que falar, né, que os alimentos de origem animal, eles são, né, essenciais para as pessoas. Às vezes as pessoas acham que não. Se não consumir produto de origem animal, tem que suplementar. Tem que suplementar, porque o nosso corpo, ele foi moldado ao longo de milhões de anos. Milhões de anos. E nós evoluímos como espécie comendo carne. Certo? Então, isso as pessoas. E não consumir carne, que a gente vê hoje, assim, alguma, né? Tem que cuidar muito. Então, se você não consumir carne ou produtos de origem animal, você vai ter anemia. Não vai ter vitamina B12. Certo? Isso é fato. Então, tem que ser, mas então eu não quero. Não, então cuidado, vai suplementar vitamina B12, vai suplementar aminoácido, porque senão vai ter um envelhecimento muito precoce. Né? Vai faltar aminoácidos, pro colágeno da pele, né? Então tem uma série de benefícios. Muitos modismos, né? O pessoal entra em muito modismo às vezes. Assim, é que não vê o conjunto das coisas, né? É modismo mesmo, né? Às vezes, porque isso é recente, tu não vai ver, lá em 1500, uma pessoa que não comia carne, porque ela ia morrer, ela ia ter problema, né? Mas hoje pode, porque hoje você tem o suplemento disso, daquilo, né? Então as pessoas, elas às vezes vão muito de moda, isso aí tem que cuidar muito. Na verdade, a gente sempre diz... Tem que ter muita informação antes. Tem que ter informação, mas assim, ó... Desculpa. Muito interessante essa visão, né, para as pessoas, desmistificando para você que está assistindo e você que está ouvindo, série de coisas que às vezes você vai na onda, né? Como eu brinco sempre, faça e acaba passando mal, né? Passando mal, tá cuidando mal da tua saúde, né? É como aquela brincadeira de fazer a dieta da alface. Só não come alface, você come tudo. É a melhor dica para quem quer se manter vivo. E olha só, com esse papo que a gente está batendo aqui, você está podendo aprender de como você vai poder entender essa mecânica. Tudo está interligado, né, Larissa? Tudo está interligado. A gente assim acha, aquele franguinho você tem que aplaudir ele. Quando chegar lá no mercado, você vai bater palma. Porque se soubesse todo o trabalho que foi feito e o processo de chegar até aquela gôndola, né? Não é mesmo? É uma coisa impressionante. É um trabalho bastante focado, né? Muita técnica, com muito cuidado, para que a gente consiga, então, como eu já falei, passar para o consumidor um produto de excelente qualidade. Tá? Então, não é uma coisa jogada assim, né? Não, vamos lá, o franguinho chegou e pronto. Não, longe disso, longe disso. Tudo é muito bem trabalhado, seja ovos, seja frango, seja suínos, bovinos. Então, tem muita tecnologia, e graças a isso, né, eu estava observando lá que o poder aquisitivo de um salário mínimo em 1970 comprava 70 quilos de frango. Olha só. E hoje compra 160 quilos. Nossa, os números são absurdamente impressionantes. Então, as pessoas às vezes não se dão conta, quando elas vão lá no mercado consumir um frango, que ele é barato, né? Medo. Eles não têm barato ideia. Demais, né? Mas tem toda essa tecnologia por trás. Exato. Ou seja, você não está comendo porcaria, viu? Então, assim, você para de achar porque o frango A, o B, o C... colocar isso Eu acho que foi revelador o que ele disse agora há pouco. Vem de duas matrizes genéticas. Exato. Todo frango, ele é igual. É igual. Não muda. É frango, não tem menos proteína. Para ser proteína. Diferente, é só aquele ali de casa... Caipira mesmo, caipira, né? Ele tem uma genética diferente, mas o animal... o pessoal tem que entender isso, né? Que o frango da empresa A, B e C é tudo a mesma origem. Não muda nada. Isso foi perfeito. Gente, presta atenção. Quando seu pai só vem falar assim, não compre esse frango da marca tal. Para com isso, é marketing. É outra história. Olhando o preço ali, às vezes foi um custo de produção que uma empresa ou outra ou baixa preço para ganhar mercado, né? Ou tem uma quantidade coisa. no depósito maior e por isso acontece. Só suspeite se não tiver selo de qualidade. Daí, daí tem que ter suspeito. Toda a produção é importante. A produção ela é fiscalizada, né? Sim. O pessoal tem que entender isso. Que quando vai abater um frango lá, né, tem lá o fiscal agropecuário federal, estadual, municipal, que é um veterinário, olhando se aquele animal tem as condições ideais para ir para o consumo humano.
Então tem a fiscalização do governo em cima. Tudo é feito dentro da lei. Né? Então, o pessoal, né? Obviamente que pode ter abate, mas frango isso eu não tenho. Frango Abigeato e depois... Abigeato de frango é difícil. Então, hoje, assim, né, a população às vezes se dá conta que tem um alimento de nobre qualidade e tem um trabalho muito grande para trás. Como eu falei lá em 1970, em 70, não, né, tem nos filmes ainda, né? Botava um franguinho na mesa. Nossa, né? Só rico comia franguinho. Olha só. Só rico. Frango recheado. O frango era uma comida só de rico. E hoje não. Hoje frango, né? Para baixa renda isso também. É trabalho, né? Isso é tecnologia, isso tem que ser dito. Então, tem esses preconceitos ainda que na sociedade que o pessoal tem, mas a gente tem que entender que a nossa alimentação, ela precisa ser uma alimentação regrada, com proteínas, com frutas, com verduras, né, com cereais, né, que assim a gente teve, né, toda a evolução da nossa espécie. Né? Então, às vezes, o pessoal suprimindo um dos alimentos pode ter problemas para frente que foi esperado. Qualidade de vida, mais longevidade, passa por ele. Olha, ele vai ter que vir mais umas 15 vezes aqui, ó, porque o papo tá tão bom, a gente está indo para o final do programa. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, Larissa Schaefer, que apresenta aqui esse projeto novo do Agro na Start, a gente está trazendo pessoas que possam detalhar e surpreender. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, mande esse vídeo, mande esse conteúdo, esse programa para alguém que fica falando bobagens, porque desconhece, tá? Então eu digo assim, ó, é uma grande oportunidade, né, Larissa, da gente poder... Vamos ter que marcar com ele mais umas 15 no mínimo, pra gente poder entrar, imagina entrar nas outras áreas. Não, pois é, até tem uma área assim que tá tentando se igualar à tecnologia, que é a tilápia, né? A tilápia também tá tendo esse negócio de avançar a produção, diminuir ciclo. Isso. A criação de peixes é uma cadeia produtiva espetacular. Espetacular, assim, o peixe... A gente está começando a engatinhar no peixe. Nós já temos grandes frigoríficos no Brasil, no Paraná. A Cevale abate hoje mais de 500 mil de tilápias por dia. O abatedouro deles lá de Paraná. A Copacol também abate tilápias lá. E já exportamos. E é até a escama do peixe a gente exporta. Então é o couro também do animal. Mas são carnes, né? São animais que são melhorados geneticamente, também a tilápia, né? A empresa que faz o melhoramento genético do frango, ela tem a mesma linha que faz o melhoramento genético da tilápia, do salmão, né? Então são empresas especializadas. O peixe é um pouquinho mais complicado porque ele é um animal triploide, então tu tem que saber mais fazer seleção. Mas nós temos no Rio Grande do Sul uma grande lâmina de água para criar peixes, né? Então, que é subaproveitada. Então, nós temos projetos aí agora para se produzir tilápias, como se fosse produzir frangos, já estamos vendo, né? Então, tem novas tecnologias que vão entrar, porque para nós, a tilápia, por exemplo, que chama o frango, né? O frango... frango do rio. O frango da água, né? Então, nós vamos ter, sim, nos próximos anos, a tilápia também, uma carne para a população bastante acessível e de excelente qualidade, né? Isso já dá para se perceber claramente nas linhas de produção que já se tem, nas tecnologias que vem se desenvolvendo. Cada vez vai ficando melhor. Exatamente. Vai ficando melhor. É só positivo. Eu tive a oportunidade de visitar a Fider Pescados, lá em São Paulo, que é da MK Saab, né? Daí, nossa, lá é gigante. Em 24 horas eles conseguem fazer pescar, abater, limpar, fazer todo o processo de corte, congelamento e mandar para exportação. Então, e eles têm, tipo, eles exportam o colágeno, a escama, né, a pele, o frango, o filé e fora todo o mercado interno. Então, e eles comentaram muito isso, que o futuro da tilápia é ser um futuro peixe, né? Um futuro frango, desculpa. Justamente para diminuir o ciclo de produção, para aumentar a produção, para ser mais barato e para aumentar a quantidade de peixe que a gente consome aí nos quilos por ano, né? Então... É impressionante e ainda tem gente que fala mal do ar. Então, né, é desconhecimento. Exatamente. Maravilhoso, o papo foi sensacional. Foi sensacional, foi um prazer te receber, Fernando. Eu aqui agradeço a oportunidade e peço desculpa aí pela voz que Capaz. Tá tranquilo. Alergia a gente entende. Mas a gente... Está sempre à disposição. Mais umas 30 vezes, fica tranquilo. Não, tranquilo. A gente faz questão de divulgar para a sociedade, né,
os trabalhos que são realizados, né, pelo agronegócio e que está, graças a Deus, disponível para a nossa população aí um alimento de grande qualidade. A gente gosta muito de falar disso, para valorizar o trabalho de todos os colegas que estão aí trabalhando em prol disso, né? Tá? Então, obrigado pela oportunidade. Não, perfeito. Então, esse foi o nosso médico veterinário, então, o Fernando Piloto, ele que é mestre em sanidade avícola, doutor em produção animal, zootecnia, professor, pesquisador, auxiliar técnico. E se olhar o currículo dele na internet, vai ter 1 milhão de coisas, assim, que, se for falar aqui, vai ser mais um programa. Perfeito. Então, muito obrigado pela tua participação. Maravilha. Para o Uninter Centro Universitário Paulo de Passo Fundo, foi mais um Agro na Start, que logo, logo vai estar ao vivo de novo e Fernando provavelmente vai retornar aqui. Vamos lá. Então lá, semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa aqui, na sua estação Agro Conectada, com o oferecimento da Uninter. Rádio 10 da Cidade segue. Até o próximo Agro, aqui na Start, a Rádio 10 da Cidade. Até mais. Agro na Start, com Larissa Schaefer.